Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Ricardo, professor de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Que bom retornar com as nossas atividades, né? E agora por meio dessas tecnologias. Dessa forma, nós vamos iniciar agora a nossa aula sobre cartografia, né? O objetivo dessa aula é compreender as diferentes projeções cartográficas, aprender a construir mapas e também a analisar as diferentes escalas, tá? Então vamos dar início aí. Bom, primeiro, aí nós temos algumas definições. Vamos começar por cartografia, tá? Cartografia é a ciência que estuda e que elabora os mapas. Então, cartografia é a ciência responsável pela construção dos mapas. Beleza? Bom, mapa. Mapa é a representação do espaço real. É a forma que alguém vê, que alguém enxerga, que alguém entende o espaço real. Beleza? Vamos seguindo então. Bom, muito importante isso aqui. Os elementos obrigatórios dos mapas. Todo mapa deve conter esses elementos aí. Primeiro, título, né? O que se trata do mapa. No título tem o local analisado e o ano, tá? Localização e ano. Por exemplo, local Palmas, né? Ano 2000. Então, lá no título do mapa vai estar assim, ó, população de Palmas em 2000. Vai estar representando esse mapa, a população de Palmas em 2000. Outro mapa, população de Palmas em 2020. Beleza? Vegetação do Tocantins em 1990. Vegetação do Tocantins em 2020. O título dos mapas tem que ser assim, tá? Local e ano. Bom, escala. Todo mapa deve conter escala. Legenda. Legenda é aquilo que se trabalha, que é representado no mapa. Tem alguns símbolos. Rosa dos ventos, para você saber se localizar, se movimentar, saber que direção deve seguir, né? E também deve respeitar as convenções cartográficas. Todo mapa tem que respeitar as convenções cartográficas. Bom, o que é convenção cartográfica? Convenção cartográfica é o conjunto de regras e de símbolos que regulamentam a cartografia. São as leis da cartografia. Para você elaborar um mapa, você deve seguir esses padrões internacionais das convenções cartográficas. E assim, qualquer pessoa no mundo inteiro vai poder ler o seu mapa, analisar o seu mapa. Muito bem, vamos seguir então. Bom, começamos com escala, né? Escala é uma relação matemática entre o espaço real e o espaço representado no mapa. Nesse exemplo aqui, nós temos a distância da Índia até a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Aqui no mapa, essa distância está representada por 45 centímetros. Da Índia até Nova York, 45 centímetros. Só que a distância real entre a Índia e Nova York é de 13.600 quilômetros. Então, distância real, 13.600 quilômetros. Distância no mapa, 45 centímetros. O que fez essa redução aqui foi a escala, né? Então, a escala nada mais é que uma relação matemática que vai diminuir o espaço real para colocar ele no mapa. E nós temos dois tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica, por convenção cartográfica, ela sempre vai ser em centímetro, tá? Por exemplo, olha aqui, ó. Essa escala gráfica que nós temos aqui se lê de 1 para 100 mil. Significa então que 1 para 100 mil. Em 1 centímetro do mapa está representados 100 mil centímetros do espaço real. Escala numérica, 1 para 100 mil. Sempre vai estar em centímetro. 1 centímetro no mapa tem 100 mil centímetros do espaço real. Escala gráfica, por convenção cartográfica, sempre vai estar em quilômetros.
0, essa linha, um espaço e um número qualquer, que vai ser sempre em quilômetro. Aqui vai estar dizendo que essa linha representa 1 centímetro do mapa e o número que tiver aqui vai ser o tamanho dessa linha no espaço real. No nosso caso aqui está 100 quilômetros. Por convenção cartográfica, a escala gráfica sempre vai ser em quilômetros. Vamos seguindo. Aqui nós temos um exemplo para você aprender a transformar as escalas, tá? Nesse nosso exemplo aqui, nós temos uma escala numérica. Escala numérica se lê 1 para 300.000 centímetros. Aqui eu estou afirmando que em 1 centímetro do mapa, eu tenho 300.000 centímetros do espaço real. Então eu vou colocar nessa fórmula aqui. Ó. Que fórmula é essa? Para a gente não usar a matemática, não precisar multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão, a gente usa essa régua aí para a gente calcular. Essa régua ela é dividida em KHDMDC, tá? KHDMDC, você precisa decorar isso. KHDMDC. Significa quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro, tá bom? Então, eu tenho 300.000 centímetros. Então, eu começo pelo centímetro. São 5 zeros. Eu vou distribuindo aqui. 1, 2, 3, 4, 5 zeros e no último, meu número 3. Eu quero sair do centímetro e ir para o quilômetro. Como é que eu vou fazer isso então agora? Depois que eu coloquei os zeros aí embaixo, eu vou cortar. Eu vou cortar todos os zeros até chegar onde eu quero, que é em quilômetro. Então agora, transformando em gráfico, eu tenho quantos quilômetros nessa escala? 3 quilômetros. Professor, e se tivesse um número aqui? Se fosse o número 1, 2, 5, 7, 8, eu iria cortar também? Não, você só corta o zero. Se fosse outro número, você faria o quê? Colocaria vírgula. Então, se fosse o número 2 aqui, você colocaria 3,2 quilômetros. Seriam 3 quilômetros e 200 metros. Assim sucessivamente. Beleza? Bom, ainda trabalhando em escala com vocês, vamos analisar esse exemplo sobre a relação de uma escala grande e uma escala pequena. Qual é a maior escala, qual que é a menor escala desses dois mapas? Bom, para a gente analisar isso, de novo, não vamos usar a matemática, que a matemática é coisa do cão, né? Vamos fazer de uma forma mais simples, mais fácil, sem precisar usar a matemática. Então, olha só, ó. Quanto maior o denominador, menor a escala, menos detalhe. Quanto menor o denominador, maior a escala, mais detalhes. Então, vamos lá. Nós temos dois mapas. Um mapa do Brasil e um mapa do estado do Rio de Janeiro. Cada um tem a sua escala aí, está apresentando a sua escala. Bom, no Brasil 25 milhões, no Rio de Janeiro 4 milhões. O que nós vamos fazer então? Vamos analisar para ver qual tem mais detalhes. No Brasil nós podemos ver as divisões estaduais. No Rio de Janeiro nós podemos ver as divisões municipais. Qual dos dois mapas tem mais detalhes? Isso aí, o mapa do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, tem mais detalhe, que nós conseguimos ver aqui os detalhes dos municípios divididos. No restante do Brasil, não. Então, o mapa com mais detalhe vai ter o mapa com maior escala. Então, o mapa do Rio de Janeiro é o mapa de maior escala. O mapa do Brasil, o mapa de menor escala. Beleza? Continuando aí, ó. Outro exemplo, ó. Aqui já está mostrando para a gente grande escala, pequena escala, né? Aqui está representando aqui a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né? A escala é uma escala numérica, olha aqui, de 1 para 5 milhões. O segundo mapa está representando o mapa mundi. Também tem uma escala numérica de 1 para 275 milhões. Vamos esquecer a matemática, vamos analisar aí apenas qual mapa tem mais detalhes, mais riqueza de detalhes. Mapa 1, eu tenho as principais cidades da bacia do Rio Amazonas, eu tenho o Rio Amazonas, eu tenho os afluentes do Rio Amazonas e tenho algumas divisões aqui entre os estados.
Mapa 2, Mapa Mundi. Eu só tenho as divisões continentais e algumas grandes cidades no mundo. Qual mapa tem mais detalhes? O mapa da Bacia Hidrográfica do Amazonas. Então, esse mapa que tem mais detalhes, que é o mapa da Amazônia, Bacia Amazônica, vai ser também o mapa de maior escala. Beleza, pessoal? Vamos seguir. Bom, escala cartográfica. Outros exemplos. Aqui, cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo aqui dividida nos seus bairros. Então nós podemos ver os bairros bastante detalhe, grande escala. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, vemos os municípios, média escala. Mapa Mundi, só vemos os países, pequena escala. Continuando. Aqui nós temos um exemplo, mas já vimos 3 vezes sobre escala. Eu acredito que está tudo bem. Bom, vamos falar agora sobre as projeções. As projeções cartográficas, né? A projeção é um sistema, né, no qual vai transformar a geóide, a Terra, né, esse círculo, o globo terrestre, em um planisférico, em um mapa, né? Então vamos ver como é que essa representação no planisférico é feita. Segue algumas regras. Bom, iniciando, esse tipo de projeção ela vai ter 3 características principais. Essas características são cilíndrica, cônica, polar ou plana. Aqui estão os exemplos. A plana é como se o globo terrestre fosse achatado pelo polo, pelo equador, ou de forma horizontal, é achatado mesmo. Cônica, você coloca um cone sobre o globo terrestre, pelo eixo, né, paralelo da Terra, transversal ou horizontal. O cilindro é como se você colocasse uma folha ao redor do cilindro, desenhasse o mapa e depois abrisse a folha. Então nós temos esses 3 tipos de projeção. Projeção polar, cilíndrica e cônica. Vamos lá então. Como funciona na prática uma projeção da Terra? Para representar a superfície curva sobre um plano, teríamos que dividi-la em partes, como fazemos ao descascar uma laranja. Um exemplo aí. O resultado seria uma série de segmentos cuja superfície seguiria uma curva. Ao unir esses segmentos, uma superfície plana contínua, produzir-se-iam necessariamente deformações, como as que vemos aqui. Agora essa parte aqui que eu destaquei para vocês, sublinhei, é muito importante isso aí. Por isso, os mapas nunca podem representar perfeitamente a superfície terrestre. Então, pessoal, todas as projeções cartográficas, todos os mapas podem ter, né? Elas têm deformações, elas são deformadas, porque todas elas têm um objetivo, é o olhar de alguém, tá? É uma representação do espaço real feito por uma pessoa, e cada pessoa pode enxergar o espaço real de uma forma diferente. Beleza? Vamos seguindo então. Primeiro tipo de projeção, projeção de Mercator. Esse cara aí, ó, Mercator, ele é considerado o pai da cartografia. Característica da projeção dele é uma projeção cilíndrica, conforme ele mantém as formas, olha, como que é bonitinho para navegação, tem as formas direitinho, né? Mas ele altera as áreas, ele altera o tamanho dos continentes. Ele altera as áreas do hemisfério norte em detrimento às áreas do hemisfério sul, tentando mostrar aí uma superioridade dos colonizadores europeus sobre as colônias no hemisfério sul. Projeção de Peters. Projeção de Peters, ela continua sendo uma projeção cilíndrica,
só que agora ela deixa de ser conforme, ela passa a ser equivalente. Petris, ele altera a forma no sentido norte e sul, só que ele mantém os tamanhos reais. E agora ele coloca a África no centro do planeta, destacando os países subdesenvolvidos. Aqui nós temos então uma, uma síntese, né, das duas projeções, tá? Vamos refletir um pouco. Bom, acho que nossa mala está pronta. Aqui a conversinha sobre Calvin e Haroldo. Calvin, acho que nossa mala está pronta. Gibbs, pistola de dardo, capacete espacial e trenó. Vamos partir para o Yukon? Haroldo, a gente tem um mapa? Calvin responde. Ah, é mesmo. Que bom que você lembrou, vou pegar. Calvin, a gente tem algum mapa rodoviário para o Yukon? Pergunta para a mãe dele. A mãe de Calvin responde. Acho que não. Calvin, ok. Aqui está Yukon. Agora vamos procurar os Estados Unidos. Então eles não têm mapa, vão olhar pelo globo terrestre. Haroldo fala: aqui está, olha como é perto, será uma viagem curta. Qual o erro do pensamento de Haroldo? O globo é feito em pequena escala. Então ele olhou no globo terrestre, viu a distância entre as áreas que ele quer viajar pequena, mas ele não estudou geografia, ele não sabe que ali tem uma escala pequena e que na verdade a distância entre os dois pontos é bem maior. A distância real é bem maior do que a distância no mapa ou no globo terrestre. Essa aqui é um outro tipo de projeção. É o que nós chamamos de projeção azimutal. Essa é a bandeira da ONU. A projeção azimutal, a folha, o mapa, ele achata a partir de um ponto central o globo terrestre. Nesse caso dessa projeção, o ponto central dela é o Polo Norte. Essas linhas aqui, ó, que convergem para o centro, são os meridianos. As que circulam o centro são os paralelos. Tá? Ela não é conforme, ela não é equidistante e as alterações dela são maiores nas periferias do mapa, tá? Então aqui no centro dá de ver melhor a realidade, menos imperfeições, né? Menos imperfeições, o hemisfério norte. Então o hemisfério norte, os países mais desenvolvidos, envolvidos com os ramos de oliveira, vão tentar manter a paz no mundo inteiro. Isso que representa a bandeira da ONU nessa projeção azimutal. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até a próxima.